Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao quarto vídeo aqui do canal. Meu nome é Clóvis Neto, sou médico, atuando há 10 anos na área e quero falar hoje com você sobre saúde mental, sobre psiquiatria. E é um tema meio polêmico hoje aqui, mas é um tema maximamente importante, que é, na verdade, um questionamento. A psiquiatria, ela trata a doença ou ela tem tratado somente sintomas? Se você é profissional da área, você já entendeu o que eu estou criticando aqui. Se você não é profissional da área, você é leigo, você é um paciente, você também já entendeu, só de repente não tomou consciência disso. Mas muito provavelmente você já passou por algum atendimento onde essa realidade infeliz foi expressada, mas você não conseguiu captar. Então agora eu estou aqui para poder expandir um pouco a sua percepção e se você já passou por isso, comenta aqui. Espera um pouquinho que você vai entender o que eu quero dizer. Olha só, eu vou te dar um exemplo muito importante aqui, tá? Imagina que você, né, na tua casa, teve um vazamento, um cano furou, e você está com um cano furado, um vazamento. E aí alagou a tua sala. Você, né, pega o pano, pega balde e começa a secar a tua sala. Perfeito, certíssimo. Só que o que é mais importante? Você secar a tua sala, que tudo bem, é importante, tu não vai deixar tudo molhado, mas o que é mais importante? Secar a sua sala ou tampar, né, chamar um encanador para poder consertar o furo do cano? É óbvio que é consertar o furo do cano. Afinal, você pode secar quantas vezes você quiser a sua sala. Bem, se você continuar com vazamento, ela vai continuar encharcada. Sempre. Você vai ter que continuar abordando aquele problema, secando, 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 sem nunca ter uma solução definitiva. Se a gente olhar para a psiquiatria, às vezes é um pouco assim, né, que a coisa anda, infelizmente, né, com medicações, 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 sem ter nunca, né, um progresso. Quando tira a medicação, né, chove sintomas novamente, né? É claro, né, o cano não foi, né, tapado, o problema, a doença não foi abordada. Bem, vamos imaginar isso um pouco melhor, tá? E entendendo isso, a gente já consegue entender que eu abordar somente a consequência da doença, ou seja, os sintomas, não vai mudar o curso da doença. Não vai mudar, não vai me dar um resultado eficiente. E isso é uma verdade em toda a medicina. Quer ver uma coisa? Se você chega numa UPA e fala assim, doutor, eu tô com tosse e febre, o que você acha que ele vai fazer com essa informação? Você acha que ele vai conseguir resolver alguma coisa? Tosse e febre? É óbvio que não. Tosse e febre pode ser o quê? Responda você. Gripe, tuberculose, pneumonia, sinusite? Bem, entenda bem, sintomas não definem nada. Inclusive, eu posso ter uma tosse e febre que é pneumonia? Posso. Eu posso ter pneumonia sem tosse e sem febre? Posso. Um idoso? Idoso faz muita pneumonia sem tosse e febre. Ou seja, não muda nada. Tosse e febre, no final das contas, não é nenhum definidor. É parte de um processo que tem outras camadas a serem adicionadas para que a gente possa realmente chegar num diagnóstico. Mas aí é que está, a psiquiatria ela não aborda desse modo, não majoritariamente, infelizmente. O que acontece com a psiquiatria? Vamos lá, vamos olhar um pouco melhor aqui. Eu vou dividir com você, tá, a tela aqui. Esse livro aqui é uma referência, tá? É o Nassir Ghaemi, é uma referência psiquiátrica. O que eu quero salientar para você nessa paginazinha? O seguinte ponto. Ele destaca, né, aquilo que ele chama de validadores diagnósticos. Vê se não é assim que acontece na medicina toda. Olha só, você chega com sintomas, é claro, né? Chega sentindo alguma coisa, você não vai querer marcar uma consulta comigo só para conversar, né? Online. A gente vai ter que avaliar, claro, tem algum prejuízo, você está querendo ser avaliado. Então tem sintoma. Sintoma é importante? É importante, né? Dentro de um limite. Vamos lá, tem sintoma, beleza. Qual é o segundo ponto? Olha aqui. Avaliar o curso da doença. Avaliar o curso da doença. O que é isso exatamente? O curso da doença é quando a gente pensa, bem, tomando exemplo, tosse e febre. Tá? Há quanto tempo isso começou? Há quanto tempo a tosse começou? Ah, doutor, começou há 30 dias. E essa febre, como ela é? Ela é baixinha e dá meio que final do dia sempre. Tá, mas tem outras coisas que começaram a acontecer meio estranhas? Ah, pô, tem, doutor? Tem. Engraçado.
Eu tive um quadro, suando muito, eu tô suando pra caramba, tô acordando molhado, cama molhada, rapaz. Ah, tá. Só tuberculose. Entenda bem, qualquer medicina que tente dar um diagnóstico olhando o indivíduo de modo estático, o que, que é isso? Olhando só os sintomas, como ele se apresenta agora, tosse, febre, sudorese, ou seja, é nada. É uma medicina insuficiente. Porque eu preciso enxergar o indivíduo como um ser dinâmico que está dentro de uma progressão, de um curso. Eu preciso encaixar os sintomas dele dentro de um curso, de uma cronologia que vai desenhar justamente o curso, vai desenrolar para mim o modo que essa patologia está se desenvolvendo. Aí sim, os sintomas dentro de um curso de doença, que é o que esse autor aqui, ele fala, sintomas mais curso de doença. Aí sim eu começo a entender e a ter possibilidade de dar um diagnóstico preciso. Além disso, ele traz aqui a genética. Né? Vamos supor, doutor, eu tenho tosse, febre há 30 dias. Engraçado, o meu pai, ele também apresenta quadros assim de infecção respiratória aguda diversas vezes. Ou seja, tem um fator, alguma doença ali que tem algum fator hereditário. Será que tem alguma malformação, alguma alteração, enfim, pulmonar? A gente precisa, quer dizer, já muda muito a figura. Entenda bem, e efeitos do tratamento. Imagina que eu começo a tratar com antibiótico, é uma pneumonia, começo a tratar com antibiótico e nada do paciente melhorar. Eu vou começar a questionar o meu diagnóstico, preciso fazer isso. Será que realmente, uma pneumonia bacteriana? Será que bem, eu tenho que reavaliar isso. E é isso que o Nassir Ghanem, ele propõe, mas não é isso que o DSM, e o que é DSM? É um manual de diagnósticos que a gente utiliza para dar os diagnósticos em psiquiatria. Não é isso que o DSM faz, é completamente oposto. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Para você entender como que funciona o DSM agora. Vamos lá. Aqui, tá? Eu quero usar com você os critérios aqui, os critérios diagnósticos. O que acontece nos critérios diagnósticos do DSM que a gente vê? Olha aqui. Imagina que você chega num psiquiatra, tá? Você marca uma consulta com um psiquiatra e você chega para ele e fala assim: doutor, olha só, eu estou há cerca de 2 semanas meio triste, tá? Com falta de interesse, falta de prazer em fazer o que eu vinha fazendo, né? Eu pedalava e eu agora não estou nem querendo mais. Eu estou com falta de prazer, eu estou com aumento de peso ou perda de peso, eu estou com um aumento mais sono ou menos sono, eu estou cansado, né? Me sentindo lentificado, eu estou sentindo um sentimento de culpa e até estou pensando um pouco, sei lá, em morte, né? De repente, se eu partisse seria até melhor. Quer dizer, você está descrevendo todos os critérios aqui para eu fechar um quadro de transtorno depressivo para você. Né? Ou seja, 5 ou mais dos seguintes sintomas, olha aqui, durante o período de 2 semanas, representam uma mudança em relação ao funcionamento anterior, né? Estou diferente, doutor, tá? Sendo que tem que ser pelo menos um, humor deprimido e outro, perda de interesse. Ou seja, quando a gente olha os critérios diagnósticos desse manual que diz pra gente o que é depressão e como fazer o diagnóstico, o que ele está dizendo pra gente fazer é justamente fazer aquilo que eu estou falando pra gente não fazer, é dar o diagnóstico com tosse e febre somente, com sintomas. Olha aqui, humor deprimido, sintoma, né? Está se sentindo triste, vazio, sem esperança. Acentuada diminuição do interesse ou do prazer, sintoma. Perda ou ganho significativo de sintoma. Insônia ou hipersonia, sintoma. Agitação ou retardo, né? Psicomotor, insônia. Fadiga, perda de energia, sintoma. Sentimento de inutilidade ou culpa, sintoma. Capacidade diminuída para pensar, sintoma. E aqui o pensamento recorrente de morte também é um sintoma. E todos os critérios que definem o que é um quadro depressivo, eles não diferem aqui. Vamos lá. Tá, mas você tem alguém na sua família que também sente isso com recorrência? Esse é o primeiro quadro que você está tendo, mas você tem uma certa recorrência desse quadro? Fundamental. Você tem alguém na família, né, que tem esse quadro? Você já tratou esse quadro antes, de repente, e teve alguma resposta? Ah, doutor, é verdade. Não, eu tô tendo agora, mas eu já tive antes também. E eu tratei com antidepressivo e, cara, não foi bom. Não foi bom. Opa. Aí, como é que foi? Como é que foram esses episódios antes? Assim, na verdade, doutor, todo ano eu tenho cerca de 2 episódios, tipo esse assim, mais ou menos,
varia, né? Fica um período, sei lá, 3 meses, assim, depois para, volta. E assim, meu pai também tem. Já mudou completamente. Ou então, vamos imaginar aqui um caso interessante. Esse aqui é um exemplo interessante. Imagina que tem uma menina que você conhece, tá? Trabalha, né, no mesmo serviço que você e ela sofreu um assédio, né? E todo dia ela tá vendo o agressor. E aí ela chega para mim e fala assim: doutor, eu há cerca mais ou menos de 3 semanas atrás venho sentindo falta de interesse nas coisas, humor deprimido, venho sentindo insônia, venho sentindo sentimento de culpa. Entenda bem, ela pode estar sentindo a mesma coisa que esse outro caso que eu dei como exemplo do menino, só que são coisas completamente diferentes. Porém, segundo o critério do DSM, eles jogam no mesmo balaio, no mesmo diagnóstico. Essa menina, o antidepressivo dela não é sertralina, não é fluoxetina. O tratamento dela não é estabilizador de humor, como seria no caso do menino, né? Que eu acabei de descrever aqui um quadro que chama muita atenção para o diagnóstico de transtorno bipolar. Não é um estabilizador de humor. No caso dessa menina, o antidepressivo dela, o estabilizador de humor dela, ela ir na delegacia prender o agressor, pô. Essa atitude é tapar o vazamento desse buraco, desse vazamento, é ir resolver o problema. É óbvio. É claro que se eu tivesse que encarar todo dia um agressor num trabalho, é claro que eu evoluiria com um quadro muito parecido ou muito pior do que isso que eu acabei de descrever. Você entende? Agora, ela pode ter os mesmos sintomas que aquele menino. Só que aquele menino, ele apresenta quadros repetidos. Não é limitado às circunstâncias, não foi um evento que fez com que ele começasse a apresentar isso. Não foi isso. Aquele menino apresenta um quadro depressivo, né, recorrente, tem fator familiar, tem hereditariedade. Lembra do que eu botei? Sintomas, curso da doença, curso completamente diferente. Sintomas iguais, mas curso completamente diferente. Fator hereditário completamente diferente. Da menina não tem nada a ver com hereditariedade, tem a ver com circunstância de vida, realmente aconteceu, né? Tem uma resposta de tratamento esse menino, porque, né, já tem um histórico de tratamento. Essa menina, não. Ou seja, eu não posso dar um diagnóstico somente por sintomas. É isso que é importante. E é isso que eu queria trazer justamente nesse vídeo. Né? Já temos 13 minutinhos aí. Fazer esse questionamento. Um psiquiatra que aborda somente os sintomas não tá abordando. Não está fazendo psiquiatria. Não está fazendo psiquiatria. Não uma psiquiatria saudável. Tá? Vamos dar uma olhada aqui. Eu queria antes fazer uma observação aqui. Isso aqui é maximamente interessante, tá? Vamos lá. Olha só, isso aqui é maximamente interessante e explica exatamente o que eu estou dizendo. E agora vocês vão conseguir enxergar esse quadrinho. Como que você, vamos supor, você quer marcar uma consulta comigo, tá? Você vai marcar por quê? Porque você quer conversar comigo? Pode ser também, já vi casos assim. Mas você vai marcar uma consulta comigo porque você tem sintomas. E aí você chega com sintomas, claro. Porém, olha a pergunta aqui. Todo mundo que tem sintomas tem doença, disease? Olha aqui. Porque pode-se ter sintoma e não ter doença, no disease. Aí você, né, isso buga um pouco a cabeça, né, da pessoa, né? Ué, Clóvis, claro, se eu tenho sintomas, eu tenho uma doença? Bem, não necessariamente. A menina mesmo, do exemplo que eu dei, ela tinha sintomas. Ela tinha uma doença. Ah, ela pode evoluir depois com um transtorno de estresse pós-traumático? Opa, beleza. Mas mesmo assim, o meu modo de psiquiatra de avaliar o quadro é completamente diferente. Meu modo de abordar a psiquiatria é completamente diferente. O menino que eu dei como exemplo, eu vou entrar com uma medicação de longo prazo. De longo prazo. Ela, eu vou entrar com medicamento como um modo de suporte. É como se fosse um passarinho que machucou a asa e que por um período está apresentando um quadro e eu vou tratá-la com psicoterapia, me utilizando das escolas de psicologia, de repente com suplementação, que é muito interessante, pouquíssimos psiquiatras usam e é fundamental, é interessantíssimo. Eu vou me utilizar das ferramentas que eu sei, da medicação também, até o momento que ela conseguir recuperar-se, começar a bater as asinhas e eu poder tirar. E ela está com a alta dada. Ou seja, é uma situação circunscrita, é circunstancial que eu vou abordar dando suporte para que ela consiga voar. Tem algumas circunstâncias, algumas coisas nas nossas vidas que em algum momento se apresentam como um grande peso. Imagina aqui que você está num agachamento da academia, tá?
com 50 quilos de cada lado. Pô, para mim fica muito pesado. É mais ou menos assim que às vezes a vida se coloca, muito pesada. E o papel do psiquiatra nesse caso não é tirar completamente o peso, porque senão se eu tirar o peso todo você atrofia. Você não consegue desenvolver a tua musculatura. Mas é entendendo você, conhecendo você, entendendo a tua história, pô, de repente aqui, deixa eu tirar 15 quilinhos aqui. Opa, ainda tem um peso, ainda tem algum esforço ali, porque eu também tenho que trabalhar as virtudes do indivíduo dentro do processo psicoterapêutico e psiquiátrico. Mas já ficou tolerável. Não é um peso que vai destruir aquele indivíduo, que vai afundar aquele indivíduo, um peso insuportável. Não, é um peso que eu não tiro a carga do indivíduo, eu não tiro a responsabilidade total dele. Eu não dou uma medicação que ele fique completamente apático. Não, não. Eu dou um medicamento que torne suportável aquilo que outrora era insuportável. Mas eu não tiro do indivíduo a necessidade de treinamento e desenvolvimento pessoal durante o processo. E com isso, eu contribuo para esse indivíduo não se atrofiar como escritor, não se atrofiar como realmente protagonista da sua biografia. Eu estimulo esse indivíduo e eu vou auxiliando ele nesse voo até ele conseguir voar e escrever maravilhosamente bem a sua história, sem ficar atrofiado, limitado, apático. Isso é um grande erro também da psiquiatria. Então, assim, olhando aqui, eu preciso saber, tem sintomas? Beleza. Tem doença? É outra pergunta. Né? Não tem doença? Então, não tem tratamento. Ah, Clóvis, mas e as medicações? Não, sim, é importante. Claro que eu posso usar, como eu disse, mas é com outro olhar. Eu sei que eu estou tratando sintomas, mas eu estou tratando psicoterapeuticamente também com outras vertentes, com outras ferramentas, para quê? Para esse indivíduo ele conseguir desenvolver sem eu tirar essa medicação. Medicação psiquiátrica de longo prazo, de longo tempo de uso, é medicação que trata uma doença específica, um quadro bem específico. Questões circunstanciais, manifestações de ansiedade, depressivas, circunscritas, né, episódicas, né, específicas, são tratadas como suporte para que aquele indivíduo, ele, naquele processo, possa desenvolver melhor a sua personalidade, a sua estrutura psíquica humana para poder seguir. É isso, tem que ter uma visão diferente. E aí a gente precisa ter esse olhar aqui, tá? Bem, eu espero ter passado aqui uma visão maximamente importante. No próximo vídeo eu vou querer abordar sobre algo que eu iria colocar nesse vídeo, mas já tem 18 minutos, então eu vou deixar para o próximo, que é a respeito da hierarquia diagnóstica, tá? E isso pode parecer um pouco difícil para você, mas eu vou fazer de um modo que você, paciente, consiga entender o que eu estou querendo dizer e consiga olhar e ver que, em alguns casos, não se tem essa visão hierárquica diagnóstica. E é por isso que a maioria dos diagnósticos são, infelizmente, imprecisos, né? Errados. E aquilo, né? O seu tratamento tem a qualidade do seu diagnóstico. Se você não dá um diagnóstico correto, você vai tratar do modo errado. Se você trata do modo errado, você não soluciona o problema do teu paciente. Bem, espero ter ajudado de alguma forma, espero ter acrescentado, espero que tenha ficado clara essa visão e espero que, se você é um profissional, a gente possa estar juntos nesse combate a uma psiquiatria insuficiente, incapaz de realmente se colocar como ferramenta auxiliadora no processo de construção daquela biografia juntamente com o seu paciente. Um dia abençoado a todos, até a próxima.